8 semanas, você vai fazer conta, né, para preencher o compasso. Aqui tem uma que supostamente seria sobre o músico, sobre os mutantes, mas é sobre a arte visual, que aparece na capa. O livro inteiro tem 500 e tantas páginas, eles têm 11 atividades de contato direto com música. Isso é muito sintomático, mas isso é anunciado no início, quando os autores falam, vamos conversar sobre música. Então a gente conversa sobre música, mas a gente não faz efetivamente música nas escolas. Tem somente 11 atividades, e isso vai para virar um NOMOS. Essa doxa é incorporada então nos nossos documentos, eu já estou chegando ali no fim, que é a BNCC. A arte, ela é transversal ali na educação infantil aos campos de experiência. Basicamente a gente tem experiências e vivências que coincidem com essa etapa. No ensino fundamental nós estamos dentro da área de linguagens, a gente compõe, a gente integra, né, como componente curricular a área de linguagens. E aí tem outra normativa, outro NOMOS, que fortalece a doxa por causa do mau entendimento. Na BNCC a gente vira, né, de disciplina, que as pessoas queriam que fosse de componente curricular, a gente se transforma em unidade temática. Eu sempre tenho falado isso porque unidade temática na matemática, por exemplo, é polinômio. Então nós temos licenciatura em música, é como se você tivesse na área da matemática uma licenciatura em polinômio. Isso é sintomático, isso é para a gente pensar na organização da Base Nacional Comum Curricular. E a gente tem uma área da unidade temática que chama Artes Integradas. Se você for ler o que as artes integradas dizem, elas não são tão problemáticas assim, elas são de fato a integração de todas as artes. O problema é a interpretação que tem sido feita dessas artes integradas nas secretarias. Então eu já vejo muitos diretores, muitos secretários dizendo que é para integrar todas as artes. Então o professor vai ter que ter esse trabalho polivalente, e aí o NOMOS, apesar de não falar sobre isso, ele acaba fortalecendo essa doxa. No ensino médio a gente some, né? Que foi a debate que a ABEM fez quando a Base Nacional do Ensino Médio foi apresentada. As artes somem, só ficam realmente português e matemática, e nós estamos ali dissolvidos dentre outras habilidades e competências. Para parar um pouco com a ideia de polivalência, a gente tem um parecer do CNE, isso é muito importante de levar às secretarias. É um parecer do CNE de 2005 que garante que as secretarias têm autonomia e precisam fazer concurso para as diferentes áreas, e garante que as pessoas vão utilizar os seus conhecimentos específicos para cumprir os objetivos da arte de uma forma geral. Então, ao dar aula de música, você está cumprindo com o objetivo mais amplo do componente curricular arte. Você não precisa dar aula de artes visuais, de dança ou de teatro. Você vai estar contemplando esses objetivos maiores, dando a aula com o seu conhecimento específico, e isso é uma garantia do Conselho Nacional de Educação nesse parecer de 2005. E aí as estratégias que a gente precisa ter. Uma delas, e aí eu sou suspeito para falar, sou presidente da associação, é fortalecer as associações de área. A ABEM, ela foi também construída historicamente de maneira a estar bastante presente junto aos governos, junto ao Ministério da Educação, nesse debate, junto com o Conselho Nacional de Educação, embora isso tudo tenha enfraquecido um pouco agora, mas participar da associação de área é muito importante. Isso que nós estamos fazendo aqui, esse encontro promovido por uma associação em parceria com a Universidade Pública, ela é muito significativa, porque nós estamos juntos coletivamente. Pode ser elaborado um documento coletivo que vai ter uma força institucional muito grande para apresentar para a secretaria e apresentar documentos que muitas vezes são desconhecidos. O próprio parecer a que eu me referi, as diretrizes de operacionalização do ensino de música nas escolas de educação básica de 2016, que, apesar de ter havido uma lei que revoga a 11769, as diretrizes de operacionalização não foram revogadas, né? Elas continuam em vigor, e lá diz os deveres da secretaria, os deveres da escola, os deveres do governo, os deveres do ministério. Então são armas importantes, são armas infralegais bastante importantes.
a gente precisa refletir juntos sobre fazer consultas ao atual governo. Então, muitas vezes eu já quis ir ao CNE para debater, mas a gente precisa pensar estrategicamente. O CNE que está posto hoje talvez não seja o melhor fórum de debate, porque algumas conquistas que a gente tem podem ganhar força de lei no processo. Então é preciso analisar essa conjuntura. E aquilo que eu defendo desde a minha primeira fala no Congresso da ABEM, as nossas microações individuais. Nós vamos mudar o campo quando a gente muda as nossas ações. Quando nós começamos a agir no nosso cotidiano, como professores, como alunos da universidade, que fazem estágio na escola, quando a gente vai à escola, quando a gente conversa com professores, quando a gente conversa com a secretaria, quando a secretaria se dispõe a estar aqui para conversar conosco. Essas são microações individuais, essas ações são as que têm força, porque muitas vezes as pessoas esperam que o governo faça alguma coisa, que a ABEM faça alguma coisa, que a universidade faça alguma coisa. Mas nós precisamos fazer essas coisas nas nossas ações individuais. A mudança de um campo, ela depende de tempo, porque é processo histórico. E são essas ações individuais que vão construir novas estruturas para o campo, que vão construir uma nova história. Como o Raymond Williams, que é um teórico inglês, sinalizou muito bem no título de seus livros, é uma revolução longa, né? A Long Revolution. É uma revolução longa, é processo de ações individuais. É isso. Espero ter contribuído agora para os debates e espero que a gente possa, todos nós, conversarmos. Muito obrigado, Marcos. E de imediato, então, a gente passa para o nosso debate. Eu anotei aqui 65 perguntas, mas eu vou deixar para fazer as minhas ao longo da discussão e vou abrir com a primeira questão, com a primeira reflexão para todos nós. Quem tiver, então, Marisa, fica à vontade. Bom vê-la. E aí, sempre que vocês forem falar, a gente vai pedir para vir ao microfone, porque as pessoas estão acompanhando de casa. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a presença aqui dos colegas, do presidente da ABEM, do professor Luiz, a todos os alunos e alunas presentes aqui, professores da casa. Primeiro, parabenizar a Marco pela sua pesquisa, que eu pedi ele como arcabouço para explicar toda essa sua sequência de pesquisa, né? Então, achei bem interessante. E à medida que você ia falando, a minha memória vinha à tona todas as experiências que a gente vive aqui no curso e na cidade de Campina Grande. E o que eu pude observar nesses 8 anos, indo para escolas e participando de projetos, né? A gente percebe que, de forma que, o que eu vou dizer são experiências que a gente vivenciou na escola, levando aluno para estágio, participando de projetos. Como é que a música esteve presente nesses 8 anos que eu estou aqui de volta a casa? Então, a música esteve presente no projeto Mais Educação, esteve presente no projeto PIBID, na disciplina de estágio, na educação infantil, no ensino fundamental 2, ensino médio, recentemente por meio da residência pedagógica. O Estado tem projeto de bandas na escola, né? A gente tem alunos aqui que participam desse projeto, como o Rinaldo, o Alexandre, que tem um trabalho assim. O Prima, que foi um projeto também do governo do Estado, para formar banda sinfônica em várias comunidades, né? E, além de outros que agora eu nem conheço, que me vem à memória. Então, na escola, a gente vê que iniciativas do governo federal tiveram muitas, né? A gente reconhece todo o êxito desses projetos.
No entanto, todos esses projetos, mais educação, pedido de residência pedagógica, formação de banda, prima, eles são projetos excludentes. São excludentes porque não é para todos. Todos não participam do PIBID, todas as escolas municipais não têm mais educação, todos. O que a gente vê aqui em Campina Grande, por exemplo, eu lembrei que queria citar, é um projeto que funciona em todas as escolas municipais, mas não é de música, que é o projeto Capoeira. Né? A gente, na disciplina de etnomusicologia, trouxe ele para cá. Então, funciona, porque teve uma luta política daquela pessoa perante a secretaria. Então, eu espero que esse nosso evento aqui, como vocês bem disseram, Luiz, né? Saiamos daqui com um documento solicitando à secretaria, principalmente, não só a secretaria do município, né, mas aproveitando a presença da Marcela aqui, mas que o Estado também se fortaleça no ensino de música, para que os nossos alunos que já trabalham, que têm mercado de trabalho, tem, mas não na escola de educação básica, tem nas igrejas, tem, me ajudem aí, nas igrejas, nas orquestras aqui do município, né? Mas nas escolas, de fato, não existe concurso, e quando existe concurso, a gente tem feito algumas lutas políticas aqui, os alunos entraram, inclusive, no Ministério Público. Quando tem concurso é para... nem pedem o grau de licenciando em música, né, ou de formação em música, pede outra coisa, menos formado em música. E quando tem deixar nas filarmônicas, não a educação. Sim, não tem a educação. Muito embora eu também reconheça, como você disse, nessas lutas micro, existem muitas lutas ao longo desses 8 anos. A gente acredita que modificou alguma coisa de música na escola, né? Fazer música na escola e não falar sobre música como você encontra aí nos livros didáticos, né? Então a gente reconhece que de uma forma ou de outra a gente modificou o olhar dos nossos alunos a respeito do fazer musical na escola ou em qualquer âmbito, né? Mas a gente acredita que como luta política a gente ainda está muito aquém. É muito bom chegar na secretaria lá e ser muito bem recebida. A gente agradece todas as vezes que a gente procurou estágio no município, a gente foi muito bem recebido pela Secretaria de Educação, né? A gente é muito bem recebido em todas as escolas que a gente esteve com estágio, com PIBID. Mas, no entanto, acho que está chegando a hora, né? E a vez da gente dizer, peraí, cadê os alunos? Cadê o concurso para os nossos alunos? Né? Vamos fazer valer, né, o que a gente lutou até hoje. Porque, de fato, a realidade é essa que você está dizendo. E é muito cruel também ver aqui o testemunho do nosso Gustavo Gomes, que é o primeiro aluno do curso de música formado. Levanta, Gustavo, para que conheça. Ele foi meu aluno de estágio, né, aqueles primeiros alunos que a gente não sabia onde era que botar para fazer estágio. Uma multa também. Ele foi o supervisor do PIBID, e agora foi contratado pelo governo do Estado, fez concurso, né? Disse, professor, as provas que eu tive que fazer eram provas que eu tinha que saber qual era o pincel que era pintado no quadro, não sei das quantas, por um pintor não sei aonde americano. E fora isso, o conteúdo de música, acho que eram 5 questões para a prova, me parece, não, alguma coisa assim muito absurda. E o fato é que isso se reflete também no dia a dia. Ele tem que dar aula, até de agora foi obrigado chegou uma ordem do governo que ele tinha que dar aula eu não sei nem o nome, controle emocional, alguma coisa assim, de psicologia, da área de psicologia. Aí eu disse, se o governo soubesse que trabalhando em música, trabalhando com artes visuais, você trabalha com o ser humano como um todo, se ele soubesse que as emoções podem ser, aí ele estaria investindo nas artes e não em aula sobre aula teórica sobre isso. Então, de fato, a nossa situação na escola é triste. É triste, a gente vê isso nas escolas, eu estou falando de escolas públicas, né, do Estado e do município. Do município a gente tem aqui a nossa representante Márcia, né? Algumas vezes algumas não. Há 8 anos que ela, Marisa, vá para a minha escola, até que eu fui uma vez, né, para a tua escola.
ela está fazendo agora um mestrado na área de artes, não é? Isso é muito bom. Algumas iniciativas a gente sabe que tem no Estado também cursos de formação para quem dá aula de arte, tentando amenizar a situação, né? Mas a gente sabe que dá aula de arte é professor de história, tudo isso que você falou, a gente só tem aqui, é verdade as situações. Mas e aí, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer para que isso se modifique? Pessoalmente, enquanto professor, a gente tenta, mas precisa, de fato, de uma luta coletiva. E eu acho que esse evento caiu de bom grado, uns 10 anos de conseguir isso aqui. Então, só tenho a dizer muito obrigada a vocês que vieram instigar essa nossa discussão, né? Aí o Gustavo, depois se quiser dizer alguma coisa. Os livros didáticos, é engraçado que você falou, o Schaeffer já é um fetiche, né? Paisagem sonora que está em tudo, né? Mas, de fato, não instiga o professor a fazer, mas a falar sobre música. Muito obrigada, professor. Espero que a gente fale, viu, gente? Vocês falam. Só fazer um comentário. É muito importante, né, a gente ter em mente que toda essa situação, ela não é uma demonização da escola, ela não é uma demonização da secretaria. Isso são situações que nós criamos e com as quais nós colaboramos todos os dias. Né? Então, essa é a ideia da provocação. É aonde que, por exemplo, lá o livro fala, monte um sarau. Não é um problema montar um sarau. Você pode fazer uma ação absolutamente importante, formativa e educativa ao montar um sarau. A questão é como eu, professor de música, estou montando esse sarau. É só uma coisa assim, vamos cantar, vamos todo mundo junto. Então, o que eu estou fazendo formativamente ali? Que não é necessariamente dar aula da partitura, ver o que toca, o que faz. É como que eu estou conduzindo a construção desse sarau. Então, são essas ações, e que de fato concordo com a professora, que são microações individuais que a gente precisa. São microações que a gente faz cotidianamente e que a gente precisa agora um diálogo maior, né? Ocupar lugares. Porque se os concursos são feitos dessa forma, é porque muitas vezes nós não estamos ali, nós não somos uma presença constante naquele lugar para as pessoas se lembrarem que aquilo pode ser feito de maneira diferente. Então é importante ocupar lugares para poder alterar essa estrutura do campo. Não é fácil, é cansativo, mas é uma luta que precisa ser feita, uma luta, como eu também disse, coletiva. Né? Então, eu gostaria de trazer aqui para as nossas reflexões a partir da reflexão de Marisa algumas questões que têm permeado os debates da nossa área de longa data e que, de certa forma, se a gente mudar o contexto, elas soam de formas muito similares. Isso quer dizer, essa carência grande que a gente sente na escola de educação básica, e estamos certos de eleger a educação básica como talvez o grande lugar de investimento social, né? Pensando a educação básica como propõe lá a ONU a partir de 2000 como um projeto de Estado, como um projeto de cidadania, como um projeto de mundo e não simplesmente como um projeto de professores, um projeto de políticos e assim por diante. E a gente, eu penso na associação, na ABEM e em outros lugares, tem levantado essa bandeira de que a educação básica é uma responsabilidade de todos nós. Infelizmente, no campo da música, esse debate acaba ficando muito restrito àquelas pessoas que se identificam de alguma forma com o campo de conhecimento que a gente passou a chamar de educação musical. Mas é um debate que merece um olhar muito mais amplo de toda a área, entendendo que o projeto de escola, o projeto da formação na escola de educação básica é um projeto de mundo. E nesse sentido, eu penso que a gente sente de forma muito forte essa carência do ensino de música de maneira mais sustentável, mais perene na realidade escolar.
Eu não gosto do som desse microfone aqui, não vou pegar o outro. Os portadores falam isso. Muito obrigado. Tem muito grave, minha voz já... Enfim, então eu queria trazer aqui para o nosso debate, quando a Marisa fala dos projetos, que foi uma realidade que a gente viu acontecer em muitos lugares do Brasil, e em muitos deles esses projetos serem apresentados como a solução para a realidade escolar. Isso, sobretudo, a partir de 2008, com a aprovação da 11769, e que exigiu, de alguma maneira, um movimento dos municípios, dos estados, muito em função também do próprio movimento da nossa área. Eu escrevi um texto à época, 2010, 2011, e eu disse assim: entre as muitas conquistas, o fato da música ter passado a discutir o ensino de música na educação básica, para além do universo restrito daqueles que estudavam na educação básica, já foi uma grande conquista para a área. Ou seja, isso se tornou um campo de debate, isso se tornou um lugar de reflexão que não era. Então, e aí essas ações imediatistas, elas ganharam uma certa ressonância pelos governos do Estado, pelos prefeitos, e apesar de nunca nós termos nos posicionado contra elas, a gente sempre chamou a atenção: não são ações sustentáveis. E acho que aqui tem uma reflexão muito importante para nós. Nós estamos agindo, interferindo, lutando para ter a música da escola de educação básica já desde a década de 1980 de forma mais consistente, mas muitas vezes os nossos debates estão acontecendo nos lugares errados e com o foco errado. Eu vou me fazer mais claro. Sai um projeto, e nesse projeto tem lá um edital de concurso ou qualquer coisa. A gente vai falar dos editais amanhã, então eu quero falar mais dos projetos. Nesse projeto, a gente olha e sente uma falta ou sente uma carência de investimentos, de prioridades das artes, da música. Aí a gente se mobiliza, vai lá, pede a ABEM para fazer uma carta de repúdio, para fazer uma carta de convencimento, para fazer uma carta de reivindicações, e a gente, por vezes, ganha a causa. Por vezes, não. Mas, de vez em quando, a gente ganha. E aí a gente fica feliz e diz assim: vencemos uma etapa. Aquele projeto que não tinha área de música, agora tem. E isso nos leva a uma tendência grande de manter a luta nesse nível. E o que vai acontecer? O próximo projeto não terá de novo. O próximo não terá de novo. E a gente vai estar sempre lutando, e essa ideia nunca será resolvida. De fato, nunca será. Mas qual é a grande questão? Há um conceito de educação impregnado na DOCS que não inclui arte e formação humana como prioridade. Essa precisa passar, essa pauta precisa se tornar uma pauta importante para a área de música. E muitas vezes, eu já estou vendo a gente tomando outros rumos aqui, quando a gente se encontra para conversar, a gente quer conversar sobre coisas muito importantes para nós. Que tipos de conhecimentos musicais poderiam ser trabalhados na escola de educação básica? Como poderia ser o currículo da escola? E assim por diante. Esses debates são todos fundamentais, mas eles precisam estar conectados com a ideia. Se a gente não mudar a cultura, a definição de educação e as prioridades estabelecidas por esse conceito de educação vigente, essa luta jamais será vencida por nós, ou pelo menos essa luta jamais será uma luta equilibrada. O tempo todo a gente vai estar correndo atrás. Isso acontece com os editais e os concursos, isso acontece com os projetos, isso acontece com os financiamentos e assim por diante, em diferentes níveis, mas na educação básica isso é muito explícito. Então a gente tem um governo que gosta de artes, mas ao invés de fazer um movimento
para a criação de um campo sustentável de ensino de música na escola, é mais fácil você criar um projeto e o próximo governo acaba, ou o dinheiro daquele projeto acaba, e assim sucessivamente a gente começa sempre de novo, né? E muitas vezes trazendo projetos que de fato não têm compromisso com essa formação que todos nós entendemos é preciso no contexto da educação básica. Trabalhar música para promover mais do que simplesmente o domínio de elementos musicais limitados a um conceito restrito de música, geralmente resultado de um adestramento e de uma colonização musical muito forte, né? Que é o que mantém os parâmetros, o Orff, o Wielen's, o Schaeffer, muito forte na cena de educação básica, e não é novidade para nenhum de nós. Se nós abrirmos parte da literatura que se dedica à educação básica, a gente vai ver propostas de inovação baseadas nos autores europeus do século XIX e XX. E se chegar no Schaeffer, no Painter, no John Self, já é um avanço, né? Então, a paisagem sonora já me deixa feliz porque me mostra algo menos antigo do que esses autores, mas me deixa triste porque mostra que a gente continua refém de teorias e contextos diversos criados em outros lugares. Escreveu Carlos Sandrone um texto muito simples, mas muito complexo ao mesmo tempo, no livro publicado lá pela Secretaria de Cultura de São Paulo, uma reflexão profunda para nós. Pergunta ele: precisamos pensar se Schaeffer, Orff, Painter tem mais a nos ensinar do que os mestres da cultura popular que tanto fazem pela música do Brasil. O que pensam os professores de música? E acho que, de fato, não são essas oposições, mas a ideia de que essa manutenção de um projeto de educação centrado em pilares que estão estabelecidos e constituídos na nossa sociedade jamais vai permitir que a gente chegue a essa conquista que Marisa acabou de reivindicar, um lugar sustentável para a música nas escolas. E isso me leva a pensar numa série de ações que a gente já fez aqui no governo do Estado, junto ao governo do Estado da Paraíba, estando lá de uma pessoa, e com o município, né? A gente teve um prefeito, uma secretária, que era nossa colega da universidade, extremamente aberta, a gente foi lá, mudou um monte de coisas. João Pessoa contratou vários professores específicos de música e também das outras artes, porque a gente não fez isso sozinho, a gente fez a articulação com todas as artes. E aí o tempo passa, a gente não tem condições de acompanhar o processo, entra outro prefeito, uma outra secretária e tudo começa de novo. Por quê? Penso, apesar de todas essas conquistas, nós talvez não tenhamos investido em todos os lugares necessários. Investimos em um, mas não mudamos uma cultura para que o prefeito não cogitasse mais tirar música ou parar de contratar professor de músicas para a formação básica. Alguns outros campos conquistaram isso a partir de uma trajetória cultural que a gente poderia fazer uma análise muito mais profunda, mas que não é o caso aqui nesse momento. Nós temos uma... Por favor. Ainda tenho aqui as 65 questões do marketing, mas tem 2 dias para fazer. Bom dia a todos. Eu sou a professora Márcia Mendes, trabalho em artes na rede do município já há 10 anos. E assim, esse período eu tenho o tempo todo vindo beber da água da academia, Marisa. Eu sou pernambucana, então o hábito que eu tinha de extensão rural, né? Então a gente trouxe para a nossa vida aqui, enquanto campinense, adotado. Em relação ao que você falou, professor, eu acho que vocês falaram uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente precisa ver as questões normativas, né? Existe os conselhos, existe o Conselho Nacional da Educação, então naturalmente também existem os conselhos municipais de educação. Então eu acho que é um foco que nós precisamos trazê-los para essa luta, eles entenderem da necessidade dos professores de arte nas 4
áreas, nas 4 linguagens, se fazerem presentes. O professor falou sobre João Pessoa. Amigas minhas do mestrado lá em João Pessoa, que são professoras de outras áreas da arte, não é? Elas também enfrentam questões, por exemplo, as meninas de música ou de dança, por exemplo, elas às vezes são forçadas por diretoras que não as respeitam como na área específica para dar aulas, como você falou, você pode ter, não é exatamente assim. Então eu acho que nós poderíamos pensar na possibilidade de convidar as pessoas que fazem parte do Conselho Municipal a se fazer presente, para que na lei de educação do município peça a presença desses profissionais, não é? E que a Secretaria da Educação, que aliás, como a Marcela falou, nós temos conversado muito com as pessoas que fazem a cúpula da Secretaria da Educação sobre essa necessidade. Então, é como nós em educação costumamos dizer, é um trabalho de formiguinha. Nós precisamos nos unir para chegarmos exatamente onde nós pretendemos. A universidade solta para a sociedade, devolve para a sociedade pessoas extremamente capacitadas em todas as áreas da arte. E nós que trabalhamos nas escolas do município, não só aqui em Campina Grande, como em outros municípios do estado, sabemos disso. Como o Gustavo, nós já trabalhamos juntos, eu como sou de cênicas e o Gustavo de música, nós, durante acho 2, 3 anos, nós conseguimos fazer algumas parcerias, né? Meio lúdicas, porque a escola é de um município extremamente pobre, mas, assim, a arte tem aquele poder de migrar soluções, né? Então, era só isso. Eu queria que vocês trouxessem para a luta e também oficializasse a presença do Conselho Municipal de Educação. Tá bem? Esse ano no Congresso Nacional a gente fez um momento de audiência e a questão dos conselhos municipais e estaduais foi bastante levantada. A gente vai iniciar uma ação, inclusive para entrar em contato com os conselhos, e lá a gente discutiu da importância de nós nos candidatarmos a fazer parte desses conselhos. É isso que são essas ações também, ter alguém da arte participando desse local onde as leis são feitas, onde as normativas são exaradas, né? Então essa é de fato uma das coisas que Casa do Luiz disse, uma luta num lugar onde a política pode ser uma política de Estado e não uma política de governo. Posso fazer outra colocação? Claro. Não é para